Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês, nesse horário de almoço, que todo mundo está buscando mais conhecimento aqui com a gente. Me apresentando, então, sou a Gabriela Oliveira, Head de Design Estratégico da NT Consult. Estou aqui com uma mesa muito carinhosa aqui, né, falando sobre hiperautomação, tendências de hiperautomação. E antes de começar, por favor, rapidinho, se apresentando, cada um. Rodrigo Carlstrom, sou líder do Centro de Excelência de Automação de Processos da NT Consult. Bom dia a todos, sou o Giano Perceval, sou diretor de operações da NT Consult e também consultor de processo nas horas vagas. Olá, tudo bem? Meu nome é Jairo, eu sou diretor técnico na NT Consult. Bom dia, pessoal. Meu nome é Emmanuel Momma. Eu trabalho para a Camunda, sou Senior Manager para o time de Platform Solutions. E eu sou da Alemanha, então desculpe meu sotaque. Espero que dá para entender. Legal, gente. Então, nosso tema de hoje... acho que agora sim vai conseguir falar melhor. O tema que a gente trouxe hoje é um tema bastante desafiador, porque falar de tendências, né, sendo que as coisas estão mudando constantemente numa velocidade que a gente às vezes nem dá conta de processar, né? É bastante difícil aí de falar. Mas das perguntas que a gente trouxe aqui, e obviamente todos aqui estão, né, podem fazer perguntas também na sequência. A ideia é que a gente fale justamente de como a gente consegue navegar e atravessar esses desafios que a gente tem enquanto organização e se manter constantemente aí atualizado e também fazer com que essas mudanças, inclusive, né, essas modas, né, e às vezes coisas que ficam inclusive para ficar, que a gente consiga aplicar em tempo hábil aí dentro da nossa organização e que isso se torne um diferencial competitivo para a gente enquanto empresa. E aí a primeira pergunta que eu lanço, a gente se baseou muito ao montar esse painel nos estudos que o próprio Gartner já trabalhou com a gente aí bastante tempo, nos estudos que o próprio Gartner faz de fazer essas fotografias e olhar para as tendências, para a inovação e de que forma isso a gente consegue colocar dentro das nossas empresas. Então, todo ano eles lançam, né, a curva de tendências, de tecnologias relevantes, né? Que é o Hype Cycle, que se vocês não acompanham, né, recomendo que acompanhem constantemente as mudanças desse ciclo. Claro que a gente entende que muito dessa análise ela é feita, né, num contexto global. Mas em 2024, ele prevê, a última versão do Hype Cycle, prevê que a hiperautomação é um diferencial competitivo, é crucial para as organizações, né? Então, eu quero começando a perguntar aqui para a mesa, que é qual a percepção de vocês, então, com relação a essa maturidade deste tema no Brasil? Porque quando a gente olha para fora, né, parece tudo lindo e maravilhoso, né? Mas quando a gente vem para a nossa realidade, para o mercado local, a realidade não é tão cor-de-rosa assim. E aí, Carlstrom, quer começar? Vou começar então, Gabi, falando. É um desafio conseguir unificar e classificar globalmente, né? A gente olha, o Gartner ele já faz esse trabalho para nós, né? De colocar num lugar só como está enxergando o mundo todo. A gente tem a nossa visão, a nossa amostra pelos clientes que a gente trabalha. A gente trabalha na América do Norte, trabalha na América do Sul, aqui em toda a América Latina e no Brasil. E a gente vê os clientes em diferentes níveis. Pelo Gartner, a hiperautomação hoje está lá na parte da euforia, no pico de expectativas, né? Está quase no topo da curva lá. A gente tem clientes que já estão lá na nadadeira de informação, a gente tem clientes que já estão na planície da produtividade. No Brasil, especificamente, a gente vê que está um pouquinho atrás. Não está tão alto no pico de expectativas e a gente vê muita desinformação em relação à hiperautomação. Muita gente subestimando o que faz a hiperautomação, sem ter a informação do real potencial que isso pode trazer, tanto de retorno de investimento, de diminuição de custos, de ampliação de receitas, de produtividade, de satisfação de usuário. Tem muita coisa que a gente consegue obter através da hiperautomação e muito pouca gente vendo e entendendo como isso funciona e que ganhos poderia trazer.
pelo menos nos nossos clientes aqui, Brasil, a gente vê isso um pouco atrás. Tem muito que se fazer ainda para a gente, em 2024, estar usando isso como um diferencial competitivo, porque no momento o pessoal ainda não conseguiu nem criar as expectativas por conhecer muito pouco do que pode ser obtido através disso aí. Então, da amostra que nós temos, dos clientes que a gente tem, a gente vê um pouco atrás e uma necessidade grande das pessoas começarem a se informar mais, a enxergar as vantagens e o que consegue obter o potencial realmente da hiperautomação para poder criar as expectativas e avançar na curva. Até complementando, obrigado, Jair. Uma coisa que a gente percebe também, até conversando com empresas, algumas não conhecem o conceito, então nos trazem um problema e a gente consegue explicando o que uma automação de processo, uma hiperautomação de processo pode fazer, que o ganho é mais amplo. Então, algumas organizações, algumas pessoas pensam que automação é automatizar ali algumas atividades humanas para encaminhar para uma aprovação. Não, é muito mais do que isso. Aqui a gente está trabalhando com, daqui a pouco, modelos estatísticos, machine learning, para gerar uma oferta para um cliente, entender a classificação daquele cliente. Eu tenho um processo onde daqui a pouco eu faço uma leitura de OCR num documento para extrair as informações. Eu posso ter um processo que, com base numa selfie no cliente, eu identifico se aquela pessoinha já não tentou abrir uma conta anteriormente para identificar preventivamente uma fraude, podendo tomar uma decisão automatizada ou encaminhar para uma mesa, fazer comparação. Tudo isso sim é possível fazer com hiperautomação. Eu tenho atividades que são muito repetitivas e naquele momento eu não consigo realizar uma integração, uma chamada de serviço de uma aplicação da empresa. A gente pode construir um robô que vai poder fazer aquilo de uma forma muito mais rápida, mais assertiva, minimizando o erro e permitindo o cliente a escala. Então, respondendo, né, então, como o Jair comentou, existem N níveis de maturidade. Eu acho que o tema ainda ele pode ser explorado e as pessoas entender o ganho que o assunto e as atividades envolvidas podem trazer para as suas organizações. Então, como eu sou da Alemanha, não sei se eu sou o especialista para a pergunta do Brasil mesmo no mercado, mas da minha ponto de vista, o Brasil é um país muito diverso, né? Então, acho que isso também reflete na parte de TI, como tu falou, tem empresas que são muito avançadas e algumas atrás, mas eu acho que não é uma questão do Brasil em si, eu acho todo mundo assim, até na Alemanha. Até minha experiência da imigração, eu fiquei muito surpreendido como o governo brasileiro é avançado com todas as tecnologias que eles têm, tudo interconectado, já automatizado, décadas na frente, acho, como a Alemanha, por exemplo. Então, eu vejo agora o Hyperautomation tipo uma natural desenvolvimento da automatização. A sua maioria talvez já começou a automatizar com RPA, com vários processos singulares, mas falta para interconectar esses processos, para ter o visão geral do processo tudo. E isso assim, acho que vai resolver o Hyperautomation, de automatizar tudo end-to-end, e no final fazer um valor como automation, né? Tipo, diminuir o custo, desenvolver as coisas mais rápido e no final aumentar o valor do cliente ou melhorar a experiência deles. Então, acho do automação que somos hoje em dia vai só mais end-to-end. Isso para mim é o chave do Hyperautomation. Manuel, até aproveitando já que o microfone está contigo, até do ponto de vista de engenharia e de produto, né? Trouxe aí a tua visão, tanto Brasil, da experiência que tu tem agora, mas da experiência no mercado externo. Eu queria entender como que tu vê o futuro da hiperautomação. Do futuro, posso falar o que a Camunda está achando, né? Então, o Hyperautomation tem tipo 4 pilares para fazer, para automatizar tudo. Começando como primeiro é o discovery do processo, sabendo qual é o nosso processo, o que temos que automatizar. O segundo é o design, para saber, ok, agora sabemos o que queremos automatizar, qual é o processo mesmo, quais são os passos que temos que fazer. Daí vemos a automatização do processo mesmo, como o Workflow Engine, para automatizar tudo, usar RPAs. E no final, a parte de improvement, de Business Intelligence, para ver como funciona o meu processo, onde eu posso melhorar a coisa. E, naturalmente, o Camunda foi sempre muito forte nos últimos 3 casos. O Discovery de Process Mining,
até agora o Camunda não está investindo muito nesta área, trabalha junto com partners, mas nós acreditamos que a gente sabe o processo principal deles. Vocês conhecem o processo muito bem, que talvez para esta etapa hoje, vocês não precisam necessariamente de um process mining. Então, nós começamos no Camunda na parte de design para o processo. Temos um Modeler que tu pode modelar o processo que você tem. E daí usar este modelo, o mesmo que você modelou para fazer automation. E o Camunda se posiciona não como um Hyper Automation Stack, ele sempre foi forte de Open Architecture. Então, quem conhece Camunda sabe que é muito fácil de integrar Camunda com vários sistemas lejados, com várias estas tecnologias. Então, por exemplo, se vocês usam RPA, vocês podem conectar com Camunda. A Camunda não investe propriamente na área de API, mas trabalha também junto com os partners para vocês conseguirem integrar. O parte que o Camunda investe forte nesta área de Process Automation são de integrações reutilizáveis, por exemplo, os connectors. Vocês têm passos no workflow que vocês têm várias vezes. Então, vocês podem escrever um próprio connector de vocês com código e reutilizar o código para ser mais rápido de desenvolvimento. Então, a outra área que na Camunda tem é o Decision Engine, que a maioria das pessoas também precisa pegar decisões no business de várias condições para fazer uma decisão e vai um caminho X para automatizar o processo. Lá o Camunda tem uma Decision Engine e finalmente o Form Builder, que permite vocês para rapidamente criar frontends para o cliente de vocês internamente rapidamente tem um frontend conectar com o processo. E todas as outras áreas, como eu falei, Camunda tem uma Open Architecture, é muito fácil de integrar o API, o AI, o Chat GPT, se vocês querem conectar, tem um REST Connector que vocês podem facilmente integrar todas as coisas. O nosso linguagem é também muito aberto, então vocês não têm este vendor login que comprar um framework de uma língua específica. Vocês podem usar o linguagem que está na moda, que vocês têm experiência já, seja Java, Python, TypeScript, Node. Nós temos todos estes ferramentas de developer que vocês podem usar. E nós acreditamos no final que isso é o futuro para conectar todos os sistemas juntos, ser o orchestrator e ficar abertamente, como sempre fomos, nossos frameworks para facilitar e não ter este vendor login como outros frameworks têm. Perfeito. Fundamental aqui é a gente pensar de uma maneira sistêmica, holística, principalmente a jornada do cliente, a experiência do cliente, para utilizar aí da tecnologia, no caso de Camunda, para acelerar tudo isso, né? E, Carlstrom, sobre casos de uso, né? A gente viu pela manhã aí um pouco sobre o que Camunda oferece, sobre quais experiências já com uma demo, inclusive fica a recomendação na tarde, a gente vai ter também mais outras demos para aprender um pouco mais. Então, na NT hoje, na NT Consult, a gente percebe já esse aumento significativo da experiência dos nossos clientes do setor financeiro utilizando hiperautomação. Eu queria entender, então, a tua percepção sobre esse aumento, né, de impacto, né, desses clientes, principalmente aí falando de impacto operacional, né, na adoção da tecnologia. Bom, a gente percebe aí que no setor bancário tem se utilizado bastante a questão da coreografia, né? Uma arquitetura baseada em coreografia, justamente para você utilizar ferramentas que elas são bastante escaláveis, como Kafka, RabbitMQ, para dar suporte à quantidade, né, de carga de processo que tem dentro dessas organizações, né? A gente está falando do setor bancário, que é um setor bastante exigente do ponto de vista de escalabilidade, né? Mas a gente vê também que quando a gente cria uma arquitetura de coreografia, a gente vê o pessoal nas squads bastante perdidos, assim, no sentido de quem está consumindo o quê, né? Fica uma arquitetura meio macarrônica, meio difícil de entender, né, a origem e o destino dos dados, porque, ótimo, facilitou, né, o consumo dos dados, tal, né? Mas a gente vê com bons olhos, e acho que é esse até o grau de maturidade que esse Hype Cycle está nos mostrando aqui no Brasil, é que a orquestração entrando em conjunto com a coreografia vai dar uma organizada na casa sem perder a escalabilidade
que as empresas desse porte precisam, né? Então, a gente vê com bons olhos essa questão da orquestração para que as pessoas possam ter um processo como se fosse uma evolução do seu DevOps, né? Hoje a gente está falando, então, do Biz DevOps, que a gente consegue, num dialeto comum, através do BPMN, entender o algoritmo empresarial que está sendo executado na empresa, e isso não fica mais oculto em códigos fontes dentro da organização, né? E também tem o DMN para tabelas de decisão, né? Quando a gente traz um dialeto que as pessoas de negócio também possam compreender esse algoritmo, a gente está trazendo uma nova cultura para dentro da empresa. A gente traz as pessoas de negócio para trabalhar junto na squad e todo mundo falando um idioma só, né? E o ganho que isso tem é fantástico, né? É uma coisa assim que a gente tem sentido nos nossos clientes, que tem trazido a TI como um fator estratégico para a organização. E a hiperautomação, através do BPMN, né, ela vai colocar um monte de tecnologia emergente aí de mercado que são utilizadas para essa hiperautomação, e inserir ela na cadeia de valor da empresa, porque você acaba desenhando a sua cadeia de valor no BPMN dentro da empresa, né? E todo mundo entende o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente está passando por isso agora no Brasil, né? A gente está vencendo vamos dizer assim, ó, um problema que a gente passou com o BPMS do passado, né? Que a gente chamava ali de BPMS 2.0, né? Em que muitos projetos falharam justamente porque esses BPMS estavam ali preocupados em integrar com vários sistemas de uma forma muito low-code numa linguagem proprietária. E os projetos não deram muito certo naquela época porque justamente essas linguagens proprietárias traziam ciladas técnicas que depois a própria TI tinha que resolver de alguma forma e ficava difícil de resolver porque você estava trabalhando ali com uma arquitetura fechada, né? Em cima dessas plataformas de BPMS. E também porque eram plataformas monolíticas para orquestrar mais trabalhos voltados ao human workflow, né? A trabalhos humanos, assim, né? O que a gente vê na Camunda com Benzolhos é justamente essa quebra, né? Trazer esse olhar do Biz DevOps, mas integrando times de tecnologia com uma arquitetura aberta. Não é somente low-code, mas é mais do que isso, é pro-code. Você coloca qualquer tecnologia, insere qualquer tecnologia que você queira na sua cadeia de valor, trabalhando junto com a área de negócio, ainda podendo dar escalabilidade para a empresa e resiliência, porque o BPMN ele permite você cuidar da sua transação, não só técnica, mas principalmente da sua transação comercial, quando você conecta com várias APIs dentro da empresa. Eu acho que a gente está sentindo isso na consultoria que a gente faz na NT, né, nos vários projetos que a gente tem atuado, e eu acho que é a crista da onda para a gente aqui no Brasil. Até estendendo um pouco mais, como a operação disso, e tu sendo líder de COI, né, como tu vê essa operação no dia a dia, dentro não só da consultoria, mas também dos clientes, né, nessa trilha? A gente tem pego aí os projetos, né? Camunda tem uma versão open source, né? E muita gente começa a utilizar o Camunda ali para entregar algum valor já no início do projeto, mas até com a gente começou assim lá no passado, né? Eu já estou há 10 anos trabalhando no Camunda, lá no meu comecinho foi assim também, né? Entender como funciona ali o motor de workflow do Camunda e ver como que ele pode contribuir com aquela demanda específica dentro da empresa, né? Só que aí eles conseguem entregar um certo valor e começa a sentir uma dificuldade no próximo passo, né? Então o que a gente tem feito lá é criar mesmo uma jornada de adoção da plataforma que você cria 4 nomes de projetos, né? Desde projetos pilotos até a construção de um COI lá na frente, né? Em que você vai inserindo conhecimento nessa equipe, né? Que passa por juntar essa equipe de analista de processo, analista de sistemas, junto com times de desenvolvedores,
para lograr ali o melhor benefício que essa plataforma pode trazer, né? Então a gente vai escalando para esses projetos maiores, né? Então a gente sai do piloto, vai para um Lighthouse Project, que o pessoal já começa a entender um pouco mais de BPMN e começa a dar um alerta, levantar a moral da equipe dentro da empresa ali, né? E mostrar, a gente tem capacidade de enfrentar problemas complexos com uma linguagem simples, que é o BPMN com o DMN, né? Então a gente consegue enfrentar um leão aí, né? Só que depois a gente vai para um próximo passo, que é um passo de maior escalabilidade, que a gente tem que olhar um pouquinho mais de arquitetura, né? E também na escalabilidade, que a gente chama até de Broad Scale Projects, né? E aí a gente consegue, então, criar ali dentro da empresa um time de engenheiros de processos, né? Que aí ele começa a pensar como um motor de BPM pensa, né? E tudo isso pautado com um time sustentado pela área de negócio em conjunto, falando o mesmo dialeto. E no fim, no maior grau de maturidade, é quando você quer implantar um COI dentro da sua empresa, para que vocês, como times, possam dar suporte a outros times que estão criando iniciativas mais embrionárias ali, né? É isso que a gente tem feito aí. Perfeito. Geandro, tem aí uma vasta experiência, né, atuando em vários bancos, várias instituições financeiras, né? Que diferenciais competitivos tu vê que hoje Hiperautomação conseguiu contribuir dentro dessas instituições? E fazendo um gancho também, entendendo um pouco de como essas empresas, então, podem partir, né? O Carlson já trouxe aqui alguns pontos na jornada de adoção, mas a tua perspectiva com relação a isso? Tá bom. Bom, vou começar respondendo assim. Primeiro, para poder automatizar, eu tenho que conhecer meu processo. Então, para conhecer meu processo, eu vou representar esse processo. Representando esse processo, eu já consigo identificar alguns problemas e alguns ajustes que serão necessários. Eu posso fazer uma reengenharia daquele processo. Só que tu, conhecendo o teu processo, fazendo uma readequação em alguns pontos, já vai te gerar uma vantagem, porque tu é uma empresa que conhece seus processos. Um plano disso que não somente a área de negócio vai conhecer o processo, não só a TI vai conhecer o processo. Eu tenho empresas que têm algum problema de processo, o negócio vai perguntar para a TI qual é aquela etapa. E outras, a TI não faz a mínima ideia do que está acontecendo e vai simplesmente desenvolve algo que foi solicitado. Aqui, quando eu vou trabalhar um conceito de automação, eu posso, como o Rodrigo comentou, ali de unir negócios, produtos e tecnologia. Então, no momento que eu vou começar um projeto de automação, em conjunto, vamos entender esse processo, representar ele. Então, eu saio dali, que algumas atividades, algum workshop, enfim, que a gente pode fazer, que a gente costuma fazer, eu saio ao final de 2, 3, 4 dias com entendimento do meu processo ponta a ponta. Então, o ciclo de desenvolvimento ele vai ser totalmente alinhado à necessidade. Não vou ter perda de conhecimento, de falta de comunicação. Então, só aqui eu tenho um grande ganho. Além disso, o que a gente tem feito bastante, pode ser que eu vou dividir minha resposta de duas formas. Uma, jornadas de clientes, jornadas de contratação de produtos. Eu automatizando isso, eu usando um conceito de hiperautomação, então agora eu já entendi. Eu já entendi que para ofertar, para vender um produto A, B ou C, essas são as etapas. Então, legal, eu já tenho essa representação. Então, vamos agora automatizar isso e disponibilizar num canal. Esse meu canal pode ser uma página web. Legal. O que acontece às vezes eu tenho empresas que eu vendo o mesmo produto. Cartão de crédito, contratação de um crédito. Vendo na web. É um fluxo. Mas eu vou para o mobile. É outro fluxo. Eu comecei na web. Mobile não conhece. Mas agora eu tenho um canal que é para uma empresa parceira. É outro fluxo. Cada um tem seus passos. Nenhum se conhece. Então, não tem uma experiência fluida de o cliente poder usar um termo que não é tão novo, né, que é de omnicanalidade aqui, de tu poder começar num processo, seguir num canal, seguir no outro, mas talvez não o fato de seguir os processos eles mesmos, se conversarem. Então, aqui, tu automatizando, tu consegue utilizar uma ferramenta de automação como o Camunda, tu entendeu o teu processo da venda daquele produto, quais são as etapas, tu automatizou.
Tu desenvolveu ali as tuas integrações, chamou um microserviço, usou um modelo, uma IA, para fazer uma extração de dados de um documento, ou para gerar uma oferta, para fazer uma validação de fraude. O processo é o mesmo. Então agora tu começa a plugar teus canais, mobile, web, algum parceiro, alguma API que tu disponibiliza para alguém, o core do teu processo é o mesmo. Então, se o Geandro começou uma contratação no mobile, por algum motivo ele desistiu, ele lembra depois que por algum motivo ele quer continuar, se ele vai na web, vai aparecer Geandro, você começou em tal dia. Ah, legal, mas aí o Geandro lembrou de voltar a contratar aquele produto. Mas isso é uma informação riquíssima para a minha empresa. Porque se eu tenho meu processo automatizado, com o Camunda, especialmente, eu tenho um processo que tem 8 etapas. O cliente foi até a etapa 5. E desistiu. Está lá. A instância daquele processo está ativo. Eu sei que eu tenho N pessoas na etapa 5. Qual é a etapa 5? Talvez a etapa 5 é gerei uma oferta e o cliente não seguiu. Talvez eu esteja com um problema na minha geração de ofertas. Eu posso avaliar os clientes que chegaram naquele ponto e tentar fazer uma campanha específica de resgatar aquele cliente, porque eu tenho informação ali, eu sei até onde ele foi. Eu sei que daqui a pouco ele foi, eu tenho uma parte de coleta de documentos, talvez a minha experiência esteja fluida e possa ajustar. Essa é uma forma que envolve jornada. E tem um outro ponto. Se eu tenho um processo automatizado único, independente das minhas jornadas, vamos pegar um cenário que eu identifiquei que sofri um monte de fraude. Agora eu tenho que adaptar todos os meus canais. Se eu tenho cada canal jornada individual, eu tenho que chamar todo mundo, responsável por todos os canais, vamos ter que incorporar aqui a validação X, tem que fazer aqui a validação X, tem que fazer ali a validação X. Se eu tenho um processo e toda minha etapa que o cliente solicitou e já está aguardando, eu posso ir lá no meu processo automatizado, incluir uma atividade, que essa atividade vai chamar um componente de validação de fraude, ou um componente de uma IA, enfim, o que for. Eu modifico num único lugar e essa modificação ela é aplicável a todos os meus canais. Tá, mas olha o ganho que isso pode me trazer. Daqui a pouco eu tenho uma necessidade de modificar algo que vai me fazer vender mais. Então eu modifico no único lugar e essa modificação vai estar representada por todos os canais. Eu comentei que essa era mas um outro ponto eu posso trazer até um tema que o Raimundo trouxe de manhã, que é eficiência operacional. Então, se eu conheço meus processos, eu já posso fazer a engenharia. Eu consigo, automatizando ali uma atividade de back-office, talvez essa atividade de back-office seja relacionada a uma venda digital. Então, imagina um cenário que eu tenho uma validação, o exemplo que eu usei aqui, a oferta, a contratação, a venda de um crédito. Legal, eu coloquei digital. Então, qualquer um pode baixar meu aplicativo e contratar. Só que antes, quando eu fazia na minha agência, na minha loja, por telefone, eu tinha uma pessoa que atendia e que analisava. O volume é menor. Eu posso resolver. Segunda, eu vou colocar no ar a venda digital, no mobile. Aí eu aumentei a minha contratação em 20 vezes. Meu back-office vai dar conta? Possivelmente não. Se eu tinha 20 pessoas, talvez eu tivesse que aumentar para 200. É viável? Possivelmente não. Talvez porque eu não me organizei para isso ou porque o responsável do back-office falou, nem pensar, não vou aumentar aqui minha equipe em 10, em 20 vezes. Então, vamos trabalhar então em ser mais eficiente. Entendemos o processo. Quais são as decisões que essas pessoas tomam? O que elas analisam? É uma validação de documento? Vamos automatizar essa validação de documento. Aí o que não for possível na decisão automática, tu encaminha para uma mesa. Tem uma validação ali que algumas regras, saber se o limite está ok, conforme alguns parâmetros, que ela simplesmente, está aqui os dados, e ela decide sim ou não. Não, eu posso automatizar numa DMN. Então, a gente olha também para questões internas de back-office e avalia o que? Eu entendendo o processo, algumas atividades que até então eram simplesmente manual, eu posso colocar um RPA, eu posso colocar uma chamada de uma IA, eu posso fazer uma integração, eu posso colocar uma tabela de decisão. Então, isso permite que, sem eu precisar aumentar também uma equipe de back-office, eu consiga atender digitalmente. Então, eu vejo muito que a questão da vantagem competitiva é tanto na jornada de contratação, de venda de qualquer um dos seus produtos, como também numa eficiência interna, com redução de riscos,
com possibilidade de escala, enfim, N motivos. Muito bom. E aqui fundamental, né? Quando a gente tem esse entendimento, claro, e aí fica a chamada principalmente para time de negócios, né? Entender profundamente, né, quais são os processos e fazer esse entendimento, inclusive, da tecnologia para suportar as decisões de processo, né? Porque quando a gente vai olhar para tecnologias ditas emergentes ou tecnologias aí que já estão no mercado e são o buzz agora, né? Que é no caso da IA, né? A IA é a palavra do momento, é o termo que todo mundo tá conversando, né? Então a gente vê que isso já estava na hiperautomação, né? Então a gente inclusive tem cases com relação a isso, né? Mas ganhou aí tração com relação a muito do dia a dia, né? Não só de quem está diretamente na tecnologia, mas de outras pessoas também. Então, e inclusive nos cenários da própria Camunda, né? Como a gente já tem projetos aí integrados com isso. Jairo, como tu vê essa democratização do acesso aí, principalmente aí nesses projetos que a gente toca? Exatamente como tu disse, né? Tem uma sobrecarga até de informação hoje sobre inteligência artificial, uma nuvem de fumaça. A gente tem que saber analisar e separar o que realmente é vantajoso, o que é só hype, né? Nessa linha. Mas a inteligência artificial no estágio que está agora trouxe várias evoluções interessantes. A gente está com novos métodos de produzir inteligência artificial que são mais baratos e que inclusive ajudaram a popularizar o acesso e mais pessoas conhecerem. Não é uma coisa nova, né? No mercado bancário se usa inteligência artificial há muito tempo, para análise de fraude, score, reconhecimento de documentos com ACR, tudo aquilo ali já tinha IA. A gente estava ainda muito na IA preditiva, IA descritiva, agora com o método das IAs generativas se popularizou a coisa e surgiram novos horizontes, né? Formas mais baratas, enfim. Essas coisas vão ajudar muito. Quando a gente fala de hiperautomação, IA é um dos pilares. E ela está em dois momentos. Quando a gente fala das ferramentas de hiperautomação, como é o caso da Camunda, que é uma plataforma que ajuda na hiperautomação, as novas formas de aplicação de inteligência artificial vão ajudar a tornar essas ferramentas melhores. A própria Camunda está incluindo agora questões de inteligência artificial dentro da ferramenta. Por exemplo, o conector com o ChatGPT, para te poder utilizar ele através de uma API dentro da própria ferramenta Camunda, mas, por exemplo, fazendo coisas mais interessantes. Quando tu mapeia um processo, uma coisa que tu gasta um tempo interessante é pensando nas interfaces que o usuário vai ter para usar aquele processo automatizado. A Camunda lançou essa semana a geração dos formulários que o usuário interage automaticamente, através de inteligência artificial, através de um prompt de comando. Tu vai lá e pede, eu quero um formulário para tal coisa. E ele já desenha o formulário e entrega pronto para ti. E tu só precisa fazer os ajustes que tu precisar. Então, um dos grandes ganhos que a gente tem é nas próprias ferramentas de hiperautomação, elas se tornarem melhores e mais produtivas com a aplicação de inteligência artificial. Agora, o outro ponto é, nos processos que a gente automatiza, cada vez mais nós temos recursos de inteligência artificial para implementar, que são mais eficientes e mais baratos que os anteriores. Hoje, com a questão das nuvens que a gente tem aí, a gente pode contratar inteligência artificial como serviço. Então, você tem lá um reconhecimento facial como serviço, tu não precisa criar o teu modelo, tu não precisa treinar o teu modelo, ele já está pronto. Só precisa contratar e usar. A mesma coisa para reconhecimento de documentos, melhor do que era antigamente, com as novas técnicas, a gente consegue hoje ter um reconhecimento mais aprimorado, mais automatizado, mais confiável e como serviço, que tu não precisa criar, não precisa treinar o teu modelo, tu pode só contratar e usar. E integrar no teu fluxo hiperautomatizado, que já foi feito usando uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para geração da tua solução. Então, inteligência artificial hoje, com os ganhos que a gente está tendo, contribui e muito para a hiperautomação, sempre foi um dos pilares, mas a gente está vendo um processo de revolução, onde a gente pode contratar modelos já treinados, ou inclusive se tu quiser treinar o teu próprio modelo, hoje também tem recursos, né, na Azure, tem recursos na Amazon, tem recursos no Google, para te utilizar a infraestrutura deles, para treinar o teu modelo sem precisar ter tanto conhecimento. Então, barateou muito fazer inteligência artificial, se tornou muito mais produtivo e mais fácil de aplicar. E o que a gente cada vez vai ver mais é hiperautomatização dentro das organizações, usando ferramentas que usam inteligência artificial para gerar os processos. Inclusive, uma das etapas ali, a parte do discovery, pode se beneficiar muito
de fazer a descoberta de processos da tua organização utilizando inteligência artificial para ser mais dinâmico, depois a geração do processo novo, criando interfaces com inteligência artificial, a tomada de decisão em diversos momentos do teu workflow, tu precisa tomar decisões. Hoje já é possível tu chamar um algoritmo de inteligência artificial que vai ajudar tu a tomar a decisão automaticamente com uma grande probabilidade de acerto. Então, tudo isso vai ajudar também naquilo que o Jânio falou, que é tu obter retorno, né, tu obter vantagens, benefícios através da hiperautomatização. E principalmente a hiperautomatização vai se beneficiar muito das novas formas que estamos vendo aí de inteligência artificial e dessa popularização que a gente está falando. Perfeito, Jairo. E aí, para fechar, a última questão, e depois eu abro para questões de vocês também que queiram trazer aqui para a gente. Como eu comentei, a gente usou muito olha e se referencia muito ao Gartner, né? E outras consultorias, mas principalmente o Gartner, quando a gente fala de hiperautomação e outras tecnologias. E chamou muita atenção nesse ano, quando eles fizeram a live deles de tendências, falando sobre tendências de hiperautomação, o quanto muitas empresas, e a gente falou um pouco de maturidade aqui, né? Mas muitas empresas que são de vanguarda e começam a utilizar dessas tecnologias para justamente começar a ter esses ganhos, né? Ter essa eficiência operacional que o Jandro comentou. Elas começam, então, a trabalhar com essas tecnologias, mas chega um momento que essa redução ela tem um teto, né? Inclusive, para o Gartner, né, eles costumam colocar aqui que os custos operacionais caem em torno de 30% a partir dos primeiros ciclos aí de adoção. Só que a partir do momento que esses 30% chegam, volta, né, começa o processo contrário, justamente por colocar, né, todas essas tendências, tecnologias, enfim, todas dentro da operação, inclusive inflando essa operação, né? Porque a gente está falando aí de projetos que começam a se tornar cada vez mais complexos, né? Então, a partir do momento que a gente coloca o cenário de hiperautomação atuando fortemente dentro da organização, isso torna-se mais complexo. Então, como que vocês veem hoje, e aí estendo para todos, né? Como percebem esses desafios, né? E como as empresas, então, têm que passar a equilibrar isso? Posso começar? Complexa a pergunta. Eu responderia assim. Começa simples e não tenta aplicar tudo que é dito. Por que começar simples? Vamos entender qual é a necessidade de cada um. Busco apoio, uma consultoria que se eu vou começar, eu escuto tecnologia A, B, C, X, Y, Z, Delta, Gama. Não, é tudo legal, é tudo hype. O fulano está usando essa, o Beltrano está usando aquela, o ciclano está usando não sei qual outra. Vou trazer aqui para dentro de casa. Vai ficar um emaranhado de tecnologias, a governança vai ser complexa e talvez vocês não precisem de tudo e o custo vai ser lá em cima. Então, voltando àquela questão, vamos entender o nosso processo. Entendendo o processo, vamos ver o que é necessário para a minha necessidade. Processo 1, 2, 3 e 4. Possivelmente, é muito provável que a gente consiga fazer algo que traga um ótimo retorno e não seja um custo estratosférico no médio e longo prazo. Então, é importante ter um apoio, chamar um apoio de alguém que conheça para não cair na tendência da moda de usar tudo que é dito que é necessário. Não, vamos entender o caso a caso, necessidade de cada um, e para a minha necessidade, vamos aplicar o que vai resolver o meu problema. Não sair utilizando por utilizar. Até já tem casos de empresas que gastam por usar. Não, mas aqui tem que usar isso, tem que usar aquilo. Em um ano já muda toda a abordagem, já refaz tudo, já reconstrói aqueles centenas ou milhares de microserviços. Porque agora tem uma tecnologia nova, tem uma tecnologia nova. Então, mas quem sabe a gente roda. Quando chegar uma necessidade de poder fazer alguma coisa, aí tu muda. Porque às vezes cai num entendimento de se eu não estou atualizado tecnologicamente hoje, eu estou atrasado, então eu não vou, porque veio algo novo que me falaram que se eu ir para a produção e começar a rodar e eu precisar escalar para milhões, eu não vou conseguir.
Mas deixa vir o problema. Óbvio, não deixa chegar o problema e correr atrás. Mas deixa estar próximo. Tu tá num nível que tu consegue, de uma forma mais simples, atender e rentabilizar, mas tu vê, putz, daqui a 3 meses ou 6 meses, a tendência é que eu escale mais. Então daí tu age. Não já tende a ir lá em cima, que daí talvez o custo para manter, talvez tu nem chegue lá. Tu consiga vender bem, mas com um número menor do que previsto, e tu gastou um monte a mais, colocou um monte de coisas a mais que talvez não fosse necessário. Dá uma complementada também com outro olhar, que é o olhar mais de governança, né? Então, quando a Gabi falou que quando tu começa a aplicar muitas tecnologias, começa a ter problemas, a hiperautomação e principalmente ferramentas como Camunda, que fazem, como o Carlstrom disse, a orquestração das coisas, elas te ajudam a sair dessa cilada, como o Carlstrom gosta de dizer, uma cilada. Por que acontece? O maior desafio da governança num cenário desses é conseguir inventariar e catalogar tudo. É conseguir enxergar tudo que está acontecendo. O que está conectado com o quê? Uma organização que está usando muitas tecnologias diferentes, que tem uma arquitetura muito heterogênea, como é que ela funciona? Quais são as tecnologias que a gente está usando? O que está chamando o quê? Se eu entrar com um componente novo agora, ele está substituindo qual? Qual é o mapa das minhas integrações? Qual é o mapa de todos os sistemas da minha organização? É bem difícil documentar isso e manter isso. Agora, quando tu pega uma ferramenta como o Camunda orquestrando, e é uma ferramenta que é totalmente visual, tu consegue desenhar todo o fluxo de informação da tua organização. E aí é uma coisa importante, as pessoas geralmente pensam só em workflow, pensam assim nas tarefinhas, nos fluxos, né? Mas pensa em como é que a informação circula dentro da tua organização. Quais são os sistemas por onde essa informação passa? Como é que ela é enriquecida ao longo do tempo para chegar num produto, num serviço que tu entrega? Esse mapa, em algumas organizações, é feito na documentação. E a documentação nem sempre bate com o que existe na realidade, e dá um trabalho, e custa caro, e é aí que muita gente se perde. Quando tu pega uma ferramenta como o Camunda, o que tu tem desenhado é o que tem de verdade. O processo que está desenhado ali, as caixinhas, as conexões que tem ali, é aquilo ali que é executado. Então tu consegue ter uma documentação atualizada, tu consegue mapear o que está acontecendo, tu consegue saber o que está chamando o que, qual é a tecnologia que está na outra ponta, qual é a API que está falando com qual API, qual é a sequência das coisas, tanto para te implementar novas tecnologias dentro de uma arquitetura que tu já tem heterogênea, quanto para te ter controle, para tirar uma tecnologia que está ficando obsoleta e botar uma nova. Uma ferramenta como uma plataforma, como o Camunda, vai te ajudar. E aí, nesse ponto que o Carlstrom comentou antes também, quando tu trabalha só a coreografia para tudo na tua arquitetura, começa a ficar mais difícil ainda tu ter controle sobre isso, e começa a sofrer mais ainda, né, esses, digamos, efeitos de tu ter uma arquitetura muito complexa. Quando tu usa uma arquitetura com orquestração, que é o caso do Camunda, tu tem um lugar onde tu pode olhar e saber, e ver o mapa e enxergar como é que as coisas deveriam estar acontecendo, como é que as coisas acontecem, quando tu tirar uma tecnologia, que impacto tu vai ter, quando tu substituir um componente, que impacto tu vai ter. Então, fica muito mais organizado para quem está do lado da governança. A gente já participou de implementações de Camunda em bancos, em financeiras, em fintechs, e conseguiu enxergar o benefício e o brilho no olho de quem está gerindo do outro lado a plataforma, quando consegue abrir um dashboard do Camunda, tipo um cockpit, e enxergar as instâncias dos processos que estão rodando, aonde está acontecendo as coisas, como é que está fluindo os serviços da organização em tempo real. Então a gente vê ali que a pessoa consegue finalmente ter controle sobre o que está acontecendo. E um controle realmente efetivo, eficiente, visual, e que não precisa ser o cara do bit para ver aquilo, pode ser um cara de negócio olhando, ele vai enxergar o processo, vai reconhecer e vai entender o que está acontecendo. Então a gente vê que é uma forma bem interessante até de combater um pouco esse efeito que tu comentou que o Gartner, né, propõe, da mistura de tecnologias, dos avanços, da complexidade, até da perda de ganho. Tu vai contra isso usando ferramentas como o Camunda. Até para complementar aí, né, que a pergunta fala, né, Gabi, dos 30%, né, que chega um ponto que você consegue chegar a 30% de eliminação de custo e não consegue avançar mais, né? E a gente vê que isso acontece com as tecnologias que a gente está chamando de emergente ou que está já acontecendo, né? Aconteceu com a RPA, né? E a RPA vai continuar contribuindo muito, né? Aconteceu no passado com as APIs, né? A modernização das APIs. Está acontecendo agora com a IA. Já está acontecendo, por exemplo, no agronegócio com o IoT, né?
Então tem muita tecnologia que tem surgido. Já aconteceu lá no passado com o SOAP, né? Então, tantas coisas, a quebra dos monolitos, tantas coisas foram acontecendo nesse sentido, né? Mas o BPM, ele já existe há 20 anos, e ele sempre esteve presente, contribuindo com isso, né? Então, o BPM, né, ou até plataformas de workflow que antes do BPM, já 30 anos atrás, já existiam, orquestrando processos de alguma forma talvez limitada, mas hoje escalando para processos de negócios de alta escalabilidade, ele sempre esteve presente. Então, meio que para mim não parece fazer muito sentido quando a gente fala de processos de negócio, que processo de negócio é uma coisa que vai ficar envelhecida, né? Pelo contrário, a gente vê que cada vez mais os processos de negócio estão inseridos dentro da organização, saindo dos papéis e entrando, saindo da cabeça das pessoas e entrando realmente para dentro das plataformas, das empresas, como nuvem, como experiência de usuário, como integradores de tecnologias diversas, né? É muito difícil adicionar, depois deste tudo, eu concordo. Eu acho que talvez a única coisa, se vocês pensam hoje, como vocês temos processos hoje, né? Várias pessoas usam Excel ou RPA, but como vocês fazem o scaling hoje em dia? E é muito complicado com essas ferramentas. E o Camunda fez um tool para ajudar nesse aspecto, né? Um tool para fazer o scaling, para crescer. Então, esta é a nossa área para ficar mais de 30%, para aumentar ainda mais o número, para automatar todas as coisas. Então, acho isso só que nós temos vários clientes, né, que passaram já para esta fase e estão aumentando ainda o nível da automatização. E como vocês falaram, acho a palavra-chave é o Open Architecture, tudo que vocês não têm este login. Se hoje o RPA é legal e daí em 5 anos os developers querem aprender uma outra língua, uma outra tecnologia, vocês não vão mudar o processo principal de vocês, que cria o valor para vocês, né? Mas vocês vão trocar a tecnologia embaixo. E isso ainda pode fazer facilmente com Camunda se tem uma API para fazer. Então, é um ferramenta feito para scaling. Perfeito, gente. Olha, muitas coisas, grandes contribuições aqui. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. Eu queria saber a opinião de vocês, como o Camunda ele se integra principalmente aos processos de automação de infraestrutura de TI, e se ele é uma ferramenta mais adequada para isso, ou se é mais voltado simplesmente só para a área de negócio. Bom, posso começar? Tem N casos, tá? Perdão. Tem N casos. Infra tem processo, tá? Então, digamos assim, quando tu fala em processo de infra, tu fala daqui a pouco orquestrar alguma chamada de vários batches. É um case. Então, por exemplo, tu tem uma rotina de infra de operação lá de rodar alguns batches durante o dia. Ou tu pode contratar uma ferramenta que nem o Ctrl-M, que é um canhão, ou não, tu quer para uma questão mais específica, tu conhece teu processo, conhece essas etapas. Então, como o Camunda orquestra literalmente qualquer coisa, tu pode ter as tuas etapas definidas e colocar ali o ponto. Nesse momento eu executo Shell A, ou aqui eu chamo uma API, ou aqui eu vou rodar um código Java que vai mover um arquivo. Então, é um exemplo. A gente fez um case para um grande banco que na área de infra eles tinham uma necessidade que eu tenho aqui umas 500 automações na minha infra. Automação é comandos isolados. Mas esses comandos isolados, eles não fazem sentido, eles precisam ter uma sequência. Porque eu preciso executar um, são como seria, eu executo um. Aí, no final do dia, ele fica pronto. Aí eu tenho que ficar, não, tá pronto, agora eu executo outro. Aí depois, amanhã de manhã tá pronto, agora eu executo outro. Pô, não dá para uma pessoa ficar cuidando. Então, a gente fez um trabalho para eles que é o seguinte, num primeiro momento, uma pessoa, usuário não tão leigo, modelava algumas chamadas em Camunda, e o Camunda integrava com essa infra. Ele sabia que primeiro eu tenho que rodar um comando de limpar a cache das máquinas, depois eu tenho que mover os arquivos do diretório A para o B, e depois eu tenho que salvar um backup. As etapas. Então o Camunda sabia, o processo automatizado sabia como tinha que integrar com a infra. Então tem N cases. Então a minha resposta explícita é sim, dá.
Aí tem que entender a necessidade específica e avaliar qual a melhor abordagem. Daqui a pouco se tu tem etapas, tem como integrar, o Camunda vai conseguir ir lá e fazer isso. Perdão por complementar, né? Tem um caso bem interessante que eu vi, que eles utilizaram o Camunda para orquestrar um processo de automação de uma estufa de hidroponia, que ele orquestrava sensores e atuadores dessa estufa. Então, ele automatizou o processo e ele foi inteligente para cuidar automaticamente de uma estufa, por exemplo. Não, eu só quis adicionar que eu também sou sempre surpreendido como os clientes são criativos em usar Camunda, porque na verdade o mundo é cheio de processos. E tu pode usar para DevOps. Uma pergunta que muitas pessoas perguntam para Camunda, vocês também usam internamente para o DevOps Tool de vocês também, o Camunda? E não usamos, na verdade. Porque nós sempre pensamos que o Camunda, tipo, nós usamos no Camunda também, mas mais para usar também nossa ferramenta, mas não para esses DevOps coisas. Porque nós pensamos que o Camunda é feito para os processos principais da empresa de vocês. Isso cria o mais valor. E tem ferramentas diferentes para cada use case, né? E daí tu tem que pensar se vale a pena. Ter dito isso, tem clientes que usam Camunda para fazer DevOps tools, deployments, porque tem um use case específico que eles precisam. Pode usar, pode. Os clientes são muito criativos como eles aplicam, mas sempre depende do use case de vocês se faz sentido. Se faz, pode, claro. Eu lembrei de um case aqui de um cliente nosso, que ele acabou de fazer uma migração usava o Alfresco ali para armazenar documentos e chegou num certo ponto o volume que não estava suportando. Então eles optaram por fazer uma solução tailor-made, assim, então usando o S3 AWS para armazenar os documentos, usando ali os metadados dos arquivos do Mongo, uma construção extremamente rápida. Tá legal. E como eu faço para migrar os meus muitos teras de informações, de documentos e todos os clientes que eu tenho lá na base do Alfresco? Usaram o Camunda. Então, fizeram vários níveis de otimização ali, que iniciava o processo para cada cliente, ia no Alfresco, buscava os dados, salvava na nova base e ficou rodando, acho que uma semana ali, ou 2 semanas, esse processo de migração. Então, foi usado o Camunda para uma migração pesada de dados. Eu lembrei um caso. Temos tempo para mais uma questão? Até lembrei um caso da NASA também, né? Que foi utilizado até para fazer uma automação relacionada a um robô. Eu não sei bem da história, mas tem um caso assim também. É só perguntar qual o licenciamento do Camunda e se é possível também profissionais de TI fazer o download, por exemplo, para fazer testes com ele. O Camunda 7 ele tem uma versão open source, né? Do motor do Camunda, que oferece muita coisa. E o Camunda 8 também tem uma versão, só que ela é um pouquinho mais reduzida de funcionalidade, né? Porque já o Camunda 8 já é uma plataforma mais moderna, né? Do que o Camunda 7. Só que ainda algumas funcionalidades ainda estão sendo desenvolvidas ali. Então, dependendo do caso, é uma ótima ferramenta para fazer orquestração de microserviços, por exemplo. Ele tem mais resiliência para isso, né? Mas a versão gratuita mais completa ainda fica lá na versão do Camunda 7, né? Só para dar uma complementadinha rápida, se você quer conhecer o Camunda rapidamente, pode fazer uma conta trial da última versão, que é SaaS, que vai estar tudo pronto, e aí tu só acessa via uma URL do teu browser e consegue modelar um processo, executar o processo, ver ele rodando tudo. Se tu quiser instalar no teu ambiente, ele tem os instaladores que tu pode baixar, e aí tu passa um pouco mais de trabalho para configurar todo um ambiente de servidores, mas tu pode. E fora isso, o Camunda ele não tem um custo de licenciamento enquanto tu não estiver fazendo processos comerciais ou em produção. Então tu pode, por exemplo, baixar ele e colocar ele self-managed e criar tudo o que tu precisar sem nenhum limite, exceto que ele, quando tu for ir para a produção, aí tu tem que então ter a licença dele para poder usar um processo comercial. Mas tu tem como avançar bastante sem precisar ainda ter uma licença, ou seja, conhecer, experimentar, testar, tanto usando o trial que tem disponível, quanto usando a versão instalada e por um tempo indeterminado enquanto não for a produção. Pessoal,
Talvez também que é interessante, se chega a parte para ser produtivo, nós temos a ideia de o sucesso de vocês é nosso sucesso. Então, nossa ideia é cobrar user-based. E daí tem 3 métricas, que é o instances que vocês estão processando. Temos decisions que vocês estão executando no modelo e os use cases que vocês têm. Então, são essas 3 métricas que no final geram o valor. Mas se quer saber mais detalhes, o Lucia, nosso representante aqui na América Latina, também está aqui e ela sabe todos os detalhes. Aqui é a Lucia, para quem nem conhece. Lucia. Pessoal, obrigada pelas perguntas. E não, a gente já encerrou o tempo, mas assim, Emanuel, Jairo, Geandro e Rodrigo Castro estarão disponíveis aqui ao longo do dia. A gente tem mais workshops à tarde, com demos, inclusive apresentando o Camunda. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima.